Olá, eu sou a Naomi Matsui, sou repórter do Poder 360. Eu estou aqui com o senador Otto Alencar. Otto Alencar tem 77 anos, é formado em medicina e já foi deputado estadual, vice-governador e governador da Bahia. Está no segundo mandato como senador e atualmente preside a Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante do Senado. Já foi do PL e do PP, entre outros partidos, e integra o PSD desde 2011. Muito obrigada, senador, por ter nos recebido no seu gabinete. Eu queria começar a te perguntar sobre CCJ. Tem muitos projetos controversos, complexos na comissão. A redução da maioridade penal, autonomia financeira do Banco Central, Código Eleitoral e o plebiscito sobre aborto. A comissão vai enfrentar esses temas em 2025 e, se sim, quais deles? Olha, eu já tenho muitos projetos desses pautados. Inclusive o Código Eleitoral está pautado para a próxima quarta-feira. O relator é o senador Marcelo Castro. Eu defendo a mudança do Código Eleitoral, defendo, inclusive, com muita ênfase, o fim da eleição de 2 em 2 anos. Não, o Brasil não suporta mais, muito menos os políticos suportam mais, terminar a eleição e começar outra. Terminando a eleição de prefeito, não se fala no meu estado, a não ser a sucessão do governador Jerônimo Rodrigues. A nível nacional, a sucessão do presidente Lula. Tem que se fazer mais trabalho, se trabalhar mais nas casas legislativas, a execução de obras importantes, sobretudo os avanços sociais, e fazer menos política. Se faz mais política em 4 anos do que trabalhar. Então, a eleição de 2 em 2 anos leva a 4 anos 3 fundos eleitorais. Teve fundo eleitoral em 2022, quando eu fui candidato a senador, agora, dos prefeitos, e vai ter em 2026. Cada fundo eleitoral desse, 5 bilhões de reais. Multiplica por 3, dá 15 bilhões de reais. Não dá para continuar a eleição de 2 em 2 anos. Eu vou lutar muito para acabar a eleição de 2 em 2 anos, para ser mandato de 5 anos, a partir de 2030, sem reeleição. Porque já tivemos experiência com mandato de 5 anos, talvez um dos maiores presidentes da República, Juscelino Kubitschek. Foi presidente da República e fez 50 anos em 5. E os outros projetos, redução da maioridade penal e esse plebiscito sobre, uma consulta, né, sobre aborto? Não é ainda a prioridade, mas será. Tem uma outra prioridade, que foi lido o relatório hoje, que é o projeto que discute o devedor contumaz, um projeto muito importante que vai em cima da sonegação, daquele que frauda, daquele que sonega o imposto. O Congresso Nacional deve essa lei nova ao Brasil, para coibir, inclusive, a participação do crime organizado em vários setores. E vou dizer alguns: o setor de combustíveis, o setor, inclusive, do cigarro, do transporte ilegal, das fronteiras, acontece muito isso. Portanto, essa matéria é do senador veneziano, ele leu o relatório. Vou fazer uma audiência pública na próxima terça e na outra quarta-feira nós vamos votar esse projeto. Aliás, ele não é terminativo na CCJ. Ele vai para a Comissão de Assuntos Econômicos e depois na Comissão de Transparência. E sobre o segundo projeto de regulamentação da tributária, já tem um cronograma definido de tramitação na CCJ? Eu já indiquei o senador Eduardo Braga, que será o relator. Conversamos, ele vai me encaminhar uma proposta de trabalho, um plano de trabalho para fazer as audiências públicas, reuniões, que isso envolve estados, envolve municípios, e tem que ser um debate muito profundo, porque essa reforma tributária, ela tem, na minha opinião, o espírito da lei dela é cobrar no destino, não aumentar o imposto e simplificar a tributação no Brasil. O projeto dos supersalários, o governo já procurou o senhor para falar sobre ele? Não, o projeto do supersalário já tem relator, é o senador Eduardo Gomes, tanto do projeto do 27 e 21, que é o projeto de lei complementar, e ele é relator também da PEC 10, que é a PEC do quinquênio, que ficou aí sem votação e, ao meu ver, ao meu sentir, nós não vamos pautá-la tão cedo.
essa questão do subsalário. Na hora que o senador Eduardo Gomes me consultar, nós poderemos pautá-la ou não. A CCJ é composta por 27 titulares, quase metade governistas, quase metade oposicionistas. Como que o senhor vai lidar com essa divisão? Como juiz, eu não gosto e nunca fiz isso. Eu não posso dar opinião, não posso emitir juízo de valor sendo presidente. O presidente cumpre o regimento do Senado Federal. Os líderes encaminham as propostas, pedem prioridade na votação, nós colocamos para votar. Cada casa legislativa, e o Senado também assim, é casa de decisão coletiva, que se decide pela maioria e pelo encaminhamento regimental dos líderes. Eu serei juiz na CCJ. Vou, inclusive, não omite falar, que eu vou me policiar muito para não tomar decisões que possam influenciar na votação. Entendi, porque assim, tem vários pesos pesados dentro da comissão, né? Você tem presidente de partido, Ciro Nogueira, de suplente você tem o líder do governo, Jacques Wagner, de um lado, do outro tem o Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Bolsonaro. Então assim, o senhor tem sofrido pressões diversas, imagino, como que o senhor vai lidar com essas pressões? Não, eu nunca fui pressionado em nenhuma comissão que eu comandei no Senado. Essa é a 5ª comissão. No período do presidente Renan Calheiros, eu fui presidente da Agenda Brasil, que foi uma comissão muito importante. Votamos muitas matérias naquele período. Na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão Ciência e Tecnologia, na Comissão de Assuntos Econômicos. É claro que eu debato, ouço, argumento, mas eu nunca me senti, nesses anos que estou no Senado Federal, pressão. Não é que vou dizer com veemência que eu não aceito pressão, não é isso. Nenhum senador deve pressionar o outro, até porque essa questão do peso, todos nós somos iguais. Até porque essa é uma casa de iguais, como é a Assembleia, como é a Câmara de Vereadores, como é a Câmara Federal. Eu já fui presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e procedi assim. E interessante que tinha reeleição, lá são 63 deputados na Assembleia da Bahia. 59 assinaram para eu continuar e eu achei que tinha que ter alternância e não quis ser outra vez presidente. Uhum. Mudando um pouco agora para a eleição 2026, o senhor é aliado do Lula. Eu queria saber se o senhor defende que ele saia candidato à reeleição em 2026 ou não. Olha, eu tenho um presidente, o presidente é o meu amigo de muitos anos, quase 40 anos, Gilberto Kassab. Ele preside com muita dedicação e também é um democrata. Ele entende que cada estado tem seu perfil político. Eu vou conversar com ele. A tendência na Bahia, ou seja, se o presidente Lula for candidato a presidente da República, lá na Bahia nós vamos apoiá-lo. Na eleição de 2022, nós apoiamos o Lula na Bahia, mas o governador Ratinho Júnior apoiou o Bolsonaro lá no estado do Paraná. Então, cada estado tem um perfil político diferente. O PSD não teve, em 2022, candidato a presidente. Não sei se em 2026 terá candidato a presidente. No entanto, eu tenho conversado com o presidente do partido, Gilberto Kassab, e até agora ele sempre deu essa condição de escolhermos, sem o candidato do partido, aquele candidato que é mais adequado ao perfil político do PSD nos estados. E o senhor defende que o PSD continue com essa atitude de liberar os estados para votar em quem quiser? Não, eu não defendo isso. Eu coloco que o presidente Gilberto Kassab dá essa condição, mas cada caso é um caso, cada estado tem um perfil diferente. E eu não posso também, eu não sou adivino, não sou de ficar projetando o que vai acontecer lá na frente. Não tenho essa vocação de ser o oráculo, né, de Delfos, aquele que na Idade Antiga adivinhava tudo. Eu não sei o que é que vai acontecer lá na frente, eu tenho que aguardar os fatos e ver o que vai acontecer. Presidente Lula, candidato a presidente na Bahia, o PSD que eu comando, sou presidente, vai apoiar sem dúvida nenhuma. E se o Lula decidir que não vai concorrer, automaticamente o senhor vai
apoiar o candidato que ele escolher? Depende muito do candidato. Em 2018 aconteceu isso. Ele não pôde ser candidato, nós apoiamos o ministro Fernando Haddad, que teve um bom desempenho nas eleições, teve muitos votos, né? Não ganhou as eleições, mas fez uma campanha muito boa. Vai depender muito do candidato e da conjuntura, né, nacional e também lá no estado da Bahia. Uhum. Quem que o senhor acha que seriam bons nomes para sair caso ele não tente a reeleição? Eu tenho muitos amigos que eu vejo são bons nomes, inclusive dentro do partido. Mas eu, se fosse nominar um, ia desagradar outro. Portanto, eu lhe peço desculpa para, nesse caso, me silenciar. Senador, dia 25 de março, o STF, né, decide se torna réu ou não Jair Bolsonaro. Se tornar, o que o senhor espera desse julgamento e quais são as consequências políticas que o senhor acha que vai ter? Olha, isso é uma decisão jurídica. Decisão jurídica não se discute, se cumpre. No entanto, eu não tenho essa posição, nunca tive posição de fazer pré-julgamento, nem desejar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi meu adversário, eu fui oposição a ele aqui 4 anos. Mas eu não sou daqueles que ficam desejando que as coisas de pior possam acontecer para quem é o meu adversário. Eu nunca tive esse pensamento. Portanto, eu vou esperar que a Justiça analise os fatos de acordo com a lei e, de acordo com a lei, dê a sua sentença. Eu acho que sentenciando, você tem que cumprir isso, porque é uma decisão judicial. Uhum. A direita está com um plano de... Porque hoje o PSD tem 14 senadores aqui na casa, uma das maiores bancadas, né? O PL também está com 14. Mas a direita quer avançar sobre o Senado em 2026, quer fazer maioria aqui no Senado, incluindo avançando, né, sobre as cadeiras do centro ali, incluindo o PSD. Como que o senhor avalia isso? Eu não sei, eu vejo que você tem razão. O próprio Bolsonaro, e o pessoal fala em fazer mais senadores, ficar forte aqui no Senado Federal, mas isso vai ser uma avaliação do povo brasileiro. O juiz nosso é o povo. Então, não sei ainda se eles vão fazer uma bancada maior ou não no Senado Federal. Hoje, no Senado, tem um equilíbrio entre quem apoia o governo do presidente Lula e quem é a oposição. Mesmo assim, nós aprovamos matérias importantes, inclusive matérias que dependiam de quórum qualificado, emenda complementar e proposta de emenda constitucional. Queria falar um pouco sobre o seu partido, de novo, o PSD, porque saíram várias notícias de que ele estaria negociando uma incorporação, uma junção com o PSDB. Como que está essa situação agora? Essa situação, acho que não prosseguiu, teve dificuldades, muitos estados não concordavam, e seria não uma fusão. O PSD viria para apoiar o PSD. O PSDB viria para apoiar o PSD. Não seria uma fusão. A nossa sigla é o PSD, o número 55 estará mantida. Se o PSDB viria para se somar a nós. O que o senhor espera das eleições? O senhor tem mais de 30 anos de carreira política. O que o senhor espera das eleições 2026 para o Congresso? Olha, eu acho que os partidos mais fortes e que estão mais com lideranças estaduais, o PT, o MDB, o PL, o PSD, o PP, esses partidos vão fazer a maioria dos deputados federais e também dos senadores. Na Bahia, nós temos hoje 7 deputados federais. Esperamos manter os 7 deputados federais e 2 senadores. Vamos trabalhar para isso. Essa é a minha perspectiva. Embora a eleição proporcional de deputados federais, estaduais, depende muito da chapa majoritária. A chapa majoritária, você tem um governador que é virtual vencedor, um senador que é virtual vencedor, ele puxa a proporcionalidade, o voto de legenda, e elege mais deputados federais e estaduais. Eu espero que o meu partido, eu tenho certeza que o PSD vai crescer muito. Nós temos hoje já uma governadora do estado de Pernambuco, a Raquel, que veio para somar conosco. Poderão vir outros governadores, outros senadores, nós vamos crescer sem dúvida nenhuma
em 2026. O PSD já tem governador, já tem uma grande bancada aqui no Senado, tem muitos prefeitos. 882. Qual que é o futuro do partido e quando que o partido vai tomar uma decisão de lançar um candidato à presidência? Mas depende muito de ter esse candidato, quem será o candidato. Por enquanto, eu só vi a manifestação do governador do estado do Paraná. Eu não sei se ele vai manter a candidatura ou não, até porque é preciso que uma candidatura de um partido, o candidato se mostre viável, tenha densidade eleitoral e nacional para disputar. O Brasil é um país muito grande. O que está acontecendo lá no norte, no Amazonas, no Pará, em Roraima, no Amapá, não é a mesma coisa que está acontecendo na Bahia, nem no Rio Grande do Sul, nem no Paraná, nem no Rio, nem em São Paulo. Um candidato à presidência da República tem que ter uma dimensão nacional. Essa dimensão nacional é necessária para que tenha a possibilidade de que as pessoas possam ver a sua viabilidade e fazer aliança nesse sentido. Quem fizer o maior número de alianças com mais capacidade de viabilidade de vitória, esse vai ter, sem dúvida nenhuma, o apoio de vários partidos. O senhor acredita que o Ratinho hoje tem isso? Não sei, eu não conversei assim profundamente com ele, é meu amigo, ele esteve comigo aqui, no meu gabinete. Não sei ainda se ele vai tomar a iniciativa de ter essa dimensão. Até agora, creio que não, a dimensão dele está limitada ao Paraná e aqueles estados mais vizinhos. Queria falar sobre o seu filho, o Otto Alencar Filho, tem 47 anos e é deputado federal. O que o senhor vislumbra para o futuro dele? Não, acho que ele vai ser candidato à reeleição. Na minha opinião, vai ser candidato à reeleição, deputado federal. Ele está fazendo um bom mandato, eu acho que ele vai fazer um trabalho para se reeleger, possivelmente. Chega ao fim essa edição do Poder Entrevista. Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu e ao senador Otto Alencar. Muito obrigada, senador. Eu quero agradecer a você, não mesmo você foi da cobertura aqui do Senado. Sempre estamos aqui no túnel do tempo, lá no plenário, e agora é uma alegria muito grande poder dar essa entrevista para você e por Poder 360. Muito obrigada, senador. Eu que agradeço.